Como apresentar doutrinas bíblicas para os nossos filhos? Quais histórias da Bíblia são apropriadas de acordo com cada idade, com cada faixa etária das crianças, sua maturidade emocional, espiritual? Nós vamos falar de 16 doutrinas bíblicas, teorias bíblicas, teologias bíblicas, importantes que a sua criança deve saber já na primeira infância. E quais histórias contar de acordo com a idade dela. Sejam bem-vindos, gente. Alegria ter vocês aqui. Já vou convidar a minha amiga, Caio. Boa noite. Olá! Oiê! Boa noite! Tudo ótimo! Tudo bem? Boa noite, que alegria te rever depois de muitos anos mesmo. Não podemos falar quantos anos para não mostrar nossa idade, mas faz alguns anos. Exatamente. Alguns anos. Verdade. A gente tá jovem ainda. Foi esses dias que eu me formei. Faz muito tempo. Foi esses dias! Olha, só tenho que dizer que na formatura de vocês, né, sua e do meu marido, o meu filho estava no colo dele recém-nascido. É verdade. Então daí você já tem uma ideia, né? Lá se vão 14 eu lembro, anos. você acredita que eu lembro dele? Coisa mais linda, branca, gente, com aquele olhão assim, vibrando, coisa mais linda, o João. Eu lembro quando você estava grávida. O Fred, porque assim, a gente fazia estágio e a gente torcia para cair no grupo do Fred, porque o Fred tinha carro. Então, aí a gente ia todo mundo de carro, gente. São Paulo, uma loucura, pegar ônibus, metrô, aquela coisa toda. E aí eu lembro que quando você estava grávida, o Fred falava o tempo inteiro da sua gestação no carro. A gente ia e ele falava da sua gestação. Ai, a Simone tá enjoada, a Simone tá isso, a Simone tá aquilo. Ai, gente, não sei o quê. Ele contava tudo. Quando você estava enjoada, quando você queria comer alguma coisa, ele contava detalhes da sua gestação pra gente no carro. Ai, gente, que engraçado isso. E depois que nasceu, ele contou os perrengues? Ele tava dormindo. Ele falou, gente, eu não tô aguentando, gente, eu tô tão cansado. Não dorme, eu tô aqui. Contava todos. Você sabe que um dia o João recém-nascido, acho que foi na segunda semana. Não, na segunda semana, porque minha mãe já tinha ido. Não, minha mãe tava em casa. Então foi nas 2 primeiras semanas. E eu acordei de manhã, o Fred já tinha ido pro estágio, e ele estava no estágio de maternidade, que vocês faziam ali em algum lugar, ele estava no estágio de maternidade, e o João não parava de chorar, não parava de chorar. E já tinha daqui umas 4, 5 horas e ele não parava de chorar. Aí foi dando 11 da manhã e ele não parava de chorar. E eu, do mesmo jeito que acordei, né? De pijama, com aqueles shorts cinta. E aí eu comecei a chorar junto, daí eu liguei pra ele e falei, Fred, pelo amor de Deus, vem embora, porque eu não sei o que fazer mais. Ele teve que pedir pra professora pra sair do estágio e foi pra casa. Você acredita que esse homem colocou o pé em casa? O João parou de chorar? Não é fácil, não. Até hoje eu me revolto com isso. E ele fala, aí ele se acha que foi ele chegar em casa, o João parou de chorar e tudo. Mas, Canara, muito legal te ver. Quando eu vi sua fotinha, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. E pelas alamedas ali do NASP, né? E conta de você um pouquinho, fala quem você é, se apresenta para quem não te conhece, que me segue. E do trabalho lindo que você faz, como que tá a vida como hoje. A gente já disse aqui um pouco, eu me formei em enfermagem, na verdade, né? Minha especialização é pediatria e neonatologia. Mas eu já trabalhei muito tempo na área, já fui diretora de um hospital. Mas depois que minha filha nasceu, eu fiquei em casa, né? Eu fico com ela. Desde que a Melissa nasceu, eu não trabalho mais fora com a enfermagem. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele dá outras profissões pra gente, né? E eu sempre gostei muito de criança e trabalhei sempre com criança. E eu trabalho hoje escrevendo material infantil para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, materiais
sobre o que a gente vai falar, doutrinas. Eu escrevo, estou até terminando um trabalho para a PLAC, uma associação aqui, sobre esse assunto. Eu escrevo, ano que vem vai ser o primeiro trabalho que vai ser para fora do Brasil, para toda a América do Sul, que vai ser, eu sou autora da adoração infantil de toda a divisão sul-americana no ano que vem. Então, as minhas historinhas estarão em todas as igrejas aí da divisão sul-americana. Então, eu escrevo só material para criança. Só material evangélico para criança. Já faz aí uns 4 anos que eu já trabalho nisso já. E assim, eu sou filha de pastor. Que legal! Sou esposa de pastor. Trabalho com as crianças da minha igreja. Geralmente faço evento com as minhas crianças, né? Com a minha filha. Então, a gente está inserido, eu estou praticamente inserido no mundo infantil. Tanto que no canal, eu fiz um canal só sobre adoração infantil. E aí eu conto as adorações infantis no YouTube. Mas é só mesmo para criança, é específico só para criança. Então eu estou trabalhando com crianças há um tempo e vai sair um material super legal depois no meio do ano só meu aí. E aí vocês vão poder conferir aí no Instagram. Nossa, que bênção! Nossa, me deixa saber para eu fazer a propaganda aqui. Que legal! É o que eu sempre digo, né? Quando a gente está cuidando das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Posso ficar em casa com a minha filha também, né? Que era uma coisa que eu queria bastante. Sim. Porque eu já tive... Até essa semana você colocou, né? Sobre orar pelas mães que perderam filhos. Eu tive muita dificuldade para ser mãe. Então, quando eu fui mãe, eu falei para Deus assim, eu vou dar o meu melhor. Eu perdi 2 bebês antes da Melissa. E aí eu tive a Melissa. E depois da Melissa, eu perdi um menino também, o Arthur. Então eu falei assim, Senhor, eu quero dar o meu máximo para ela, porque foi o maior presente que o Senhor pôde me dar, foi a minha filha. E ia em médicos, ia fazer muitas coisas, mas assim, quando Deus quer e quando é da vontade do plano de Deus, Deus ele faz. Né? Então Deus fez a parte dele e eu procuro sempre fazer a minha parte também como mãe, né, da Melissa. Então eu procuro dar o meu melhor para ela. Então, para mim nesse momento ficar em casa é um grande privilégio, um privilégio de Deus. É um privilégio. Sim. 4. Quantos anos tem a Melissa? 4 aninhos. Que delícia, gente. Que fase gostosa. Então, passa para nós, então, o que te chamou mais atenção aqui do capítulo 9? A gente vai falar de doutrinas para as crianças. Então, só para avisar aí quem chegar através do seu canal, eu estou fazendo uma live de cada capítulo desse livro, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Eu tinha certeza que você ia ter esse livro. Quando eu vi o seu Instagram, falei, certeza que ela vai ter esse livro em casa. Então, já se foram aí 9, 8 lives de cada capítulo. E a Kayonara vai fazer o capítulo 9 para nós. Nós já tivemos o capítulo 10 e 11, né? Que foi essa semana com a Darleide. Então, aí a gente tá voltando para ter o 9 com você. Ai, foi muito maravilhoso, gente, né? Doutrinas. As pessoas se assustam quando a gente fala doutrinas para as crianças. Gente, vou falar sobre doutrinas, vou ensinar doutrinas. Meu pai, que coisa é essa? Mas a gente olha com o nosso olhar de adulto. A gente precisa aprender a olhar com a visão das crianças. Por isso que eu sempre falo. Às vezes a gente coloca muita dificuldade nas coisas. Mas as coisas, elas não precisam ser tão difíceis como a gente pensa. Doutrina é um ensinamento. É um ensinamento. Você não acredita que Jesus veio e morreu em nosso lugar? Não veio nos salvar? É uma doutrina. Você não acredita que você precisa ofertar, ser fiel, dar o dízimos e as ofertas? Então, a gente precisa facilitar isso para as crianças. Eu vou começar contando uma história real para vocês. Eu morava na época na Bahia e tinha uma menininha de 3, 4 anos de idade. E essa menininha, ela sabia tudo sobre Apocalipse. E ela chegava e ela pregava e ela falava. E você via que a menina falava detalhes e falava e pregava. E as pessoas, todo mundo ficava assim, gente, como uma menina de 3, 4 anos consegue falar tanta coisa? E ela ia falando e as pessoas ficavam assim, totalmente impressionadas. Depois de uns 7, 8 anos, mais ou menos, eu encontrei a mãe dessa menina. E aí a mãe dessa menina falou assim, oi, tudo bom, Kayonara, tal? E aí eu falei assim, oi, como é que tá? Não vou falar os nomes aqui, que é real.
como é que tá? Ela, nossa, você acredita que não quer mais saber da igreja? Aí eu falei assim, como assim não quer mais saber da igreja? Nossa, fez 12 anos agora. E simplesmente fez 12 anos, virou pra mim e falou assim, olha mãe, você já me ensinou tudo o que eu preciso. Eu já sei, você não fez nada de errado, mas eu não quero saber mais de igreja, eu tô cansada. É muito cansativo, muita coisa na minha cabeça. E aí, eu lendo esse livro várias vezes e pensando, eu falei assim, como essa criança foi intoxicada mentalmente quando ela era criança para aprender coisas que não eram específicos para a faixa etária dessa criança. Porque o que adianta a gente explicar um monte de coisa, jogar um monte de coisa para a criança, sem que a criança entenda aquilo? A primeira coisa. Primeira coisa que eu acho fundamental para a gente poder ensinar as nossas crianças é a gente ensinar coisas simples e pequenas. Por quê? Porque elas fixam na cabeça da criança. Não adianta você criar uma teologia, uma coisa gigantesca e ela saber replicar como um adulto replica, mas se ela não consegue refletir naquilo como uma criança. É muito melhor uma criança saber um verso bíblico do que um salmo. Por quê? Porque se aquele versinho bíblico ela consegue compreender o amor de Deus por ela, tá perfeito. E eu fiquei imaginando, gente, essa criança, ela tem 12 anos de idade agora. Essa era a faixa etária que essa criança estava precisando aprender sobre essas teologias agora que ela está entendendo. Sobre Apocalipse, sobre a besta, sobre todas essas coisas. Deveria estar tendo essa introdução agora. Mas a mente dela, ela foi intoxicada desde criança com isso. E a gente às vezes acha que está na Bíblia a gente tem que contar para os nossos filhos. E não é assim. Não é porque está na Bíblia a gente tem que falar para os nossos filhos. Aqui a autora, ela falou uma coisa muito importante, que é de acordo com a mente da criança, né? Existe um neurocientista que eu também gosto muito, que é o John Medina. Tem um livro muito interessante também, que é a Ciência dos Bebês. Ele fala dessa questão psíquica, né? Da formação da mente da criança. E ela fala aqui uma coisa que é fato. Se você pegar o seu filho de 3, 4 anos, ele vai entender que a pedra é dura. Por quê? Ele pega na pedra e a pedra é o quê? Ela é dura. Se ele pegar no algodão, ele vai entender que o algodão é o quê? É fofinho. Por quê? Porque ele tá sentindo que o algodão é fofinho. Por que a gente vai começar a mostrar para as crianças coisas que elas não estão com a mente delas preparadas para isso? Então, criança, elas ainda com 3, 4 anos, elas sabem que existem os animais de 4 patas. Ela sabe que tem cachorro, coelho, vai indo, né? Mas ela ainda não consegue ter essa definição completa. E eu gosto muito desse livro, porque ele vem mostrando isso pra gente, o cuidado que a gente tem que ter. Eu tava em uma igreja um dia, meu marido pastor lá na Bahia na época. A gente agora tá aqui no Tocantins, né? Mas na época ele tava lá na Bahia. E quando eu chego na igreja, como eu gosto muito de criança, aí as irmãs não podem me ver. Ah, você pode contar a história? Claro, claro que eu posso contar a história. E aí eu cheguei numa igreja, era uma igreja, não era muito grande essa igreja, era uma das nossas igrejas. E a irmã falou assim pra mim, Carnara, a história que você vai contar aqui, eu falei, irmã, qual que é? Só que a igreja era pequena, então ela juntou as crianças. Então isso é uma coisa que não é legal, gente. Ó, se você tem seu filho aí e ele tem 3 anos, e aí você vai pra igreja, tem uma salinha que tem crianças de 8, 9 anos, e aí conta a história para todo mundo junto, não é legal, porque não vai atingir o objetivo, o público certo da criança. Se tiver uma criança com 3 anos, que tenha uma professora para essa criança de 3 anos. Só. Não mistura. E aí eu cheguei lá, tava misturado, sabe? Tinha criança, um menino de quase 4 anos, 3 anos e pouco, e a maioria era de 7, 6, tal. Aí ela falou assim pra mim, Sayonara, a história de hoje é sobre Davi e Golias. Ela já tinha preparado uma atividade muito legal, ela tinha preparado um monte de coisa, tava muito bonitinha a sala, tudo organizadinho. Aí eu peguei e falei, olá, bom dia, tal, conversando com as crianças. Eu falei assim, a gente vai contar a história sobre Davi e Golias. Menina. O já até menino de 3 imagino anos o que e pouco aconteceu. começou a gritar, e eu levei um susto na hora, parei assim, olhando, e ele gritando, e ele olhando pra mim, e eu olhando pra ele, eu falei, meu Deus, o que eu faço?
E o menino gritando. Aí eu olhei, ele abriu a porta, tava fechada. Ele abriu a porta, mas assim, rápido, e saiu correndo. E o menino começou a correr pra dentro da igreja. Aí eu virei pra professora e falei assim: o que que tá acontecendo? Aí ela falou assim: ele tem pavor dessa história. Aí eu pensei, eu já tinha lido esse livro, né? E eu falei assim: olha aqui. Como essa história foi passada para essa criança? Gente, história de Davi e Golias, ela é terrível. Davi, ele vai lá, ele corta a cabeça de Golias, decepa Golias, levanta, o sangue cai. Você vai contar isso para criança? Não vai contar. Você não precisa inserir na mente da criança coisas que ela não está preparada para ouvir. As doutrinas, elas têm que ser colocadas de forma devagar. Não é porque você não vai contar nada razoável para não ensinar, não. Você vai contar, mas de forma devagar. Por exemplo, essa história a gente não conta até os 4 anos de idade. A gente vai ver mais na frente um pouquinho sobre isso também. E aí eu fiquei pensando, o que será que a mãe desse menino falou para ele? O que que o pai desse menino falou com ele? A mente da criança, ela estava já intoxicada. Sim. E aqui a autora, ela fala uma coisa tão importante, que é pequenininho o espaço, mas eu acho que é tão importante, é sobre essa intoxicação da mente das crianças. Você já viu que hoje em dia é muito mais fácil de deixar o nosso filho assistindo televisão? Claro que é. Muito mais fácil, gente. É mais fácil, eu vou fazer um almoço, vou fazer alguma coisa. Sim. Gente, quinta-feira minha secretária não veio. Jesus do céu. E aí eu fiquei louca, porque ela teve um problema familiar e ela não pôde vir. E eu tinha que organizar tudo, porque eu gosto de deixar tudo organizadinho já para sexta-feira. E a minha filha, era o dia dela não assistir televisão, porque aqui tem o dia que ela pode assistir. Ela não assiste todos os dias, ela assiste 3 vezes na semana. Sábado, que eu deixo ela às vezes assistir alguma coisinha da Bíblia e tal, e os outros dias que ela escolhe com o tempo cronometrado. E como foi difícil. Eu falei, minha nossa, Cleide, por que você não veio hoje, Cleide? Fiquei louca. Coloquei ela para fazer pão, coloquei ela para fazer... E fui colocando. Por quê? A mente dos nossos filhos hoje estão intoxicadas. E aí, eu percebi isso de uma forma tão dura comigo mesmo, que minha filha me mostrou isso. Eu tava no banheiro e tem um desenho a Moranguinho. Não sei quem é. Você já assistiu Moranguinho, né, gente? Não, nunca assistiu Moranguinho. Não. Quando eu era pequena, eu não tô filme, gente. Esse desenho, eu não tô muito velha não, gente. Mas tem esse desenho. As mães aí vão me falar, mãe de menina. Tem o desenho Moranguinho, não tem? Tem. É um desenho que você olha assim, você fala assim, que desenho mais bonitinho, mais fofinho, coisa mais linda. E aí, aqui em casa tem as regrinhas, e tava no horário dela escovar os dentes. Minha filha é muito noturna, ela puxou pro pai dela. Gente, é uma dificuldade. E aí eu falei, tá na hora de você ir agora escovar os seus dentes pra dormir. E ela não queria de jeito nenhum. Aí, ó, já assisti, tem sim, aí, obrigada. Aí, ela virou pra mim, brava, e olhou assim pra mim, falou assim, eu queria ser igual a Moranguinho. Aí eu olhei assim pra ela, igual a Moranguinho, nem tá falando desenho, nada, queria ser igual a Moranguinho. Aí eu olhei assim pra ela, falou assim, porque a Moranguinho só tem cachorro. Gente, que doutrina eu tava colocando na cabeça da minha filha, que ela não precisava ter família. Porque no desenho, ela não tem família. E isso aí é uma questão muito séria. E a gente vai vendo. E como a gente está intoxicando a mente dos nossos filhos sem a gente perceber essas coisas, né? Sim. Como nós estamos deixando, né, a televisão, os desenhos doutrinarem os nossos filhos. A gente acha difícil passar doutrinas bíblicas, mas os desenhos, os filmes, a TV, a escola estão todos os dias martelando doutrinas do mundo exatamente na pros mente nossos dela. E eu falei assim, gente, parou. O que é isso? Uma doutrina assim, tão escancarada que eu não tinha percebido. E eu fiquei assim chocada. E aí o livro, ele vem mostrando que a criança, ela faz a interpretação das coisas com a luz da sua própria experiência, né? E eu achei isso incrível. Por quê? Porque a experiência que ela tem aqui em casa é porque ela tem uma família, ela tem tudo. Então ela interpretou o quê? Que no desenho não tinha, mas aqui em casa tinha.
Então, aí eu consigo salvar, né? Porque vai que tem família que ainda não tem, né? Essa experiência do convívio familiar. Então, eu comecei a conversar com ela. E aí, o livro, ele vem mostrando de como nós temos que conversar com a criança. Quando uma criança fala assim, alguém fala assim para a criança, olha, você fez isso aí, coisa de errado, Deus não vai gostar de você na hora, Deus vai ficar bravo com você. Aí a criança, na luz da própria experiência dela, ela vai interpretar assim, eu não quero ir para o céu. Porque se eu for para o céu, Jesus vai brigar comigo porque eu desobedeci. O que eu vou fazer no céu? Aí uma criança pega e fala assim, ela tá até dá o exemplo aqui, né? A um falou que o Papai Noel não existe. Aí a criança pega e fala assim, não, Deus não existe, tia. Porque ela achava que Deus era o Papai Noel. Porque é a luz da própria experiência das coisas que ela vai vivenciando ali no cotidiano dela. E eu acho isso muito interessante. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala sobre Deus e sobre salvação para os nossos filhos. Porque quando a gente fala sobre céu, que é uma coisa muito forte, principalmente para as crianças até a faixa etária aí dos 6 anos, o céu é a primeira coisa que a gente tem que falar mesmo. A gente tem que falar, uma doutrina que a gente tem que falar sem cessar. É a questão do céu, sobre Jesus, que é a principal, né? Que é a salvação, de Jesus na cruz para nos salvar. Então, quando a gente fala sobre o céu para os nossos filhos, a gente tem que falar coisas boas. Eu me recordo que eu tenho uma amiga que ela tem meio que pavor, assim, da volta de Jesus. Por quê? Porque toda vez que falavam para ela da volta de Jesus, sabe o que falava? Só falava dos mortos para ela. Montanhas caindo, túmulos se Exatamente. abrindo, né? Não, mas e aí, nesse exemplo que você falou da criança, né? Que Jesus vai ficar bravo com você. Aí você vai e fala que Jesus vai voltar. Ela, não quero que Jesus volte, não. Jesus tá bravo comigo, eu vou querer que Jesus volte por quê? Então, tem que saber passar, né? E sempre perguntar para a criança o que ela entendeu. Eu achei muito engraçadinho os exemplos que ela deixou aqui sobre a questão do céu, né? E que uma mãe mostra a imagem do céu e todos de roupa branca. E aí o menininho fala assim, parece que não vai ser legal, porque eu não vou poder brincar, porque vai sujar minha roupa. Exatamente. E aí a gente acaba colocando para os nossos filhos esse tipo de coisa, esse tipo de medo. A gente tem que sempre colocar coisas boas. Igual nesse caso. Não é que a gente não vai falar assim para o nosso filho, não, você pode fazer tudo. Né? Você pode fazer tudo. Mas a gente nunca relaciona o amor de Deus com a desobediência da criança. Isso nunca se faz. Por quê? Jesus, ele veio aqui para morrer no meu lugar, no seu lugar. Imagina se Deus agisse conosco como nós agimos muitas vezes com os nossos filhos. Menino, olha, Deus não te ama não. Você tá aí brigando com o seu irmão? Você acha que Deus tá feliz com isso? Ela acha que Deus tá ali só para punir, que Deus é um Deus ruim. Então a gente começa a colocar essas coisas na cabeça dos nossos filhos. Deus é ruim, Deus não quer o meu melhor. Por quê? Porque a gente acaba fazendo isso involuntariamente. Muitas vezes porque nós recebemos essas instruções. Porque é uma coisa que já vem há muito tempo atrás. Eu tenho uma colega, essa que eu falei pra você, que ela tem meio que pavor, e ela tem um pouco pavor de fazer o culto, porque o pai dela acordava ela 5 horas da manhã para fazer o culto. E aí cantava com ela 5 hinos, e depois desses 5 hinos tinha que ficar orando meia hora, ajoelhado. Depois lia a Bíblia, e aí depois que lia a Bíblia, cada um falava um salmo, e aí depois podia. Era 2 horas de culto. Uma menina de 6 a 7 anos de idade. E ela falou assim pra mim, Caionara, quando eu casei, meu marido virou pra mim e falou assim, o que acontece? Você não é cristã? Eu te chamo pra fazer o culto, eu te chamo pra estar aqui com nossos filhos, e você começa a não querer. Ela disse que começava a suar assim, ó, suar. E aí ela foi trabalhando. Ela foi trabalhando isso na mente dela. Porque as doutrinas que foram passadas para ela foram de uma maneira agressiva. Que não foi uma maneira sutil. E aí eu gosto muito, né? Dessa questão que você falou do feedback da criança.
Quando a gente ensina uma criança, por exemplo, quando eu tô contando história para minha filha, eu tô contando história para alguma criança, o que que eu faço? Eu sempre pergunto para minha filha o que que ela entendeu. Mas não é assim, o que que você entendeu, minha filha? Porque às vezes a gente quer que eles respondam o que a gente quer. O que a gente já tá previamente a gente pensando, tem que fazer né? eles pensarem como crianças. Se ele começar a te responder as coisas como adulto, como o que você falou tá errado. Você pode depois reformular e fazer tudo de novo. É porque não funcionou. Você pode ter certeza. Se ele começar a responder do mesmo jeitinho que você contou, ele não entendeu. Você pode ter certeza disso. Quando você conta uma história para uma criança e aí você fala assim: o que que você gostou? E o que que você não gostou? Eu sempre pergunto o que. Porque, como minha filha ainda é pequena, ela ainda tem um pouco de dificuldade de contar tudo, tal. Então, eu sempre faço essas perguntas: o que que você gostou? E o que que você não gostou? O que que você achou legal? E aí ela vai formulando as coisas dela. Então, quando eu vejo que ela falou alguma coisa que não é ali do contexto, aí eu pesco aquilo. Aí eu falo assim: eu não preciso nesse momento agora falar para ela que tá errado. E a autora fala sobre isso. A autora fala: espere o momento certo de falar com a criança. Sabe por quê? Você acabou de ensinar uma coisa. Aí você pega e reprime a criança. Fala: não, eu não te ensinei assim, não. Você entendeu tudo errado, menino. Não é assim. Mamãe não falou que é assim, 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 assim? Quando você for perguntar da outra vez se ele entendeu sobre o céu, sobre a salvação, sobre o dízimo, sobre a oferta, ele fala: não, mamãe, eu entendi. E vai ficar com medo de te falar. Você vai reprimir a sua criança. Então, se o seu filho falou uma coisa diferente, você guarda aquilo. Você anota. Às vezes eu anoto. Eu pego meu celular e às vezes eu anoto. Se a Melissa fala alguma coisa que eu vejo que ela não entendeu, aí eu pego e anoto. Aí eu, depois do culto à noite ou em algum outro momento, conversando assim em casa, alguma coisa, aí eu introduzo, sem ela perceber que eu estou introduzindo uma coisa que ela não entendeu. Então, isso é muito legal. Sim. Cuidado para você não reprimir o seu filho. Porque se você reprimir, quando você contar a história para ele da outra vez, ele vai ficar com medo de até te fazer alguma pergunta. Falar: minha mãe vai brigar comigo, porque eu não entendi direito. Então, isso não é uma coisa legal. Aqui no... Sem contar que a hora do culto é para ser um momento agradável, né? Um momento gostoso, que a criança vai esperar por aquilo, que não pode ser muito longo. Você tem que deixar com gostinho de quero mais, para que no dia seguinte ela queira de novo aquele momento. Então, se você ficar lá chamando a atenção da criança, sendo longo, e ainda você pergunta para ela o que ela entendeu, e você ainda chama atenção pelo que ela entendeu, ela não vai querer mesmo no dia seguinte ter aquele momento de novo, porque é super desagradável. Assim, você inserir coisas legais para o seu filho. Não é só você falar. Eu gosto muito de fazer as coisas. Por exemplo, minha filha às vezes faz umas perguntas, menino do céu, que eu fico assim besta. Esse dia eu tava na cozinha e aí ela perguntou como é que era o sangue de Cristo. Como é que era? Que era vermelho igual dela, alguma coisa assim. Aí eu tava com um extrato de tomate, eu tava fazendo molho de tomate. Aí eu peguei o extrato de tomate. Aí eu falei, ela falou assim: como é o sangue de Cristo? Mas por que o sangue de Cristo me limpou se ele é vermelho? Porque ele é vermelho. Ela tá certa. O sangue de Cristo é vermelho. Por que ele me limpou se ele é vermelho? Ele não tinha que ser branco? Tipo assim, né? Ela quis dizer isso. E aí eu tava com molho de tomate, eu tava fazendo macarrão lá, molho de tomate. Aí eu peguei, menina, passei molho de tomate na minha cara. Aí ela olhou assim. Aí ela, falei: você não perguntou do sangue de Jesus? Aí, que cor que é o sangue de Jesus? Aí ela, vermelho. Aí eu falei: muito bem, o vermelho. Aí eu comecei a passar. E ele, como é que ele me limpou, Mel? Vou te mostrar aqui agora como é que ele me limpou com o sangue dele. E aí eu comecei a passar molho assim de tomate, que todo sujo. E ela começou a sorrir, que ela achou engraçado que eu tava passando molho de tomate. Falei: exatamente, filha. O sangue de Jesus, ele é vermelhinho. Ele é igual ao seu, porque ela achou que o sangue de Cristo era outra cor, né? E aí eu falei assim: ele é vermelhinho, igual o seu. Mas e agora? Vamos pegar esse copo aqui com a mamãe? Me ajuda, pega o copo. Aí eu peguei a água mesmo. Agora pega e limpa. E aí, olha como é legal. Aí eu fui limpando o sangue. Quando Jesus ele veio e morreu com o seu próprio sangue, filha, que é um símbolo, sabe de quê? De limpeza. Porque quando você tá com o pé sujo, o que a gente faz? Limpa o pé, não é?
Aí ela, pois é, porque o sangue de Jesus limpou, que é um símbolo de limpeza. Aí eu não preciso falar purificação, aquela coisa toda que ela não vai entender. Então tem que falar do pé sujo. Então, falei do pé sujo e da água que limpou o pezinho dela e o sangue, ela entendeu que o sangue não precisava ser vermelho, né, para ficar limpinho. E aí você vai introduzindo essas coisas. Desenhe com seu filho. Pegue, uma coisa que eu tenho muito é papel. E aí você pega papel e você pede pro seu filho desenhar. Fala assim, ó, você não manda o seu filho desenhar o que ele quer, o que você quer, não. Você fala, desenhe, filho, o que você quiser aí, desenhe. E eu gosto muito de contar sobre o céu pra Melissa. E eu tava contando sobre o céu e contei a história e tudo. Aí eu falei pra Melissa, filha, desenha. Eu sempre gosto que ela desenhe alguma coisa. Eu falei, pode desenhar. E aí ela pegou e fez um desenho. Aí você não vai dizer pro seu filho, o que que é isso? Menino, não tô entendendo nada. Não, por favor, entenda que existe o quê, gente? Uma caixinha de memória que ela ainda não está preparada para todo esse desenvolvimento, que é tijolo por tijolo, e você vai ajudar nessa construção. E minha filha tá construindo isso. Aí ela desenhou e eu falei, uau! Mel! Que legal! Fiz assim, sabia nada, né? Que tava ali. Aí ela olhou. Você gostou? Lindo! Nossa! Gente! E não falava o que que era, porque eu não sabia. Aí ela falou assim: você viu o tamanho da minha girafa, mãe? Falei, nossa, que pescoção, Melissa! Aí ela falou assim: você tá vendo você aqui? Falei, tô. Olha o meu cabelão. Ela viu? Eu te fiz com cabelo grande, mãe, porque você cortou o cabelo, eu fiz você com cabelo grande. Olha aqui, ó. Você, mãe, vai ser a primeira a escorregar no pescoço da girafa quando chegar lá no céu. Olha o que ela entendeu. Ela entendeu a luz da experiência dela. Qual é a luz da experiência dela? Que ela gosta de brincar no escorregador. Quando ela vai pro parquinho, ela brinca onde? No escorregador. Quando ela chegar no céu, ela vai ter uma girafa que tem um escorregador muito grande no pescoço dela. E ela vai colocar a mamãe dela para escorregar junto com ela na girafa. Então, a gente tem que ir trabalhando essas coisas. O que ela gosta muito também, criança gosta, principalmente até depois dos 3 anos isso, tá? Criancinha pequenininha não gosta, não, de se vestir de personagens. Olha, verdade, gente, passou dos 3 anos aí para os 4, eles amam se vestir dos personagens. Então, coloca o seu filho para se vestir do personagem, coloca ele para ser Jesus. Gente, que experiência uma criança ser Jesus. É uma experiência incrível você poder ensinar uma doutrina sobre Jesus, sobre a salvação, e a própria criança poder interpretar isso. Ela vai estar vivendo isso. Então, as crianças, elas gostam disso, elas precisam sentir. Se você começa a demorar muito, como eu falei aqui, da minha amiga que tem esse trauma, demorar muito no culto do seu filho. Culto de criança é pequeno. O tempo de concentração de uma criança não é o mesmo tempo de concentração de um adulto. Não. Depende da idade, né? Então, assim, você vai ver que as criancinhas não vão conseguir ficar sentadas no banco da igreja ouvindo sermões de horas, não conseguem. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho mais na frente sobre isso, que eu gosto muito de usar a mochilinha da igreja. Aí tem gente que fala assim, pra que usar a mochilinha da igreja? Você está introduzindo coisa errada dentro do culto. Porque a criança, ela tá pintando, ela tá ali fazendo não sei o quê, não sei o quê. Criança tem que ir pra igreja para ficar sentada, prestando atenção. Desculpe, mas nem adulto consegue, tem hora, ficar prestando atenção o tempo todo. O João tinha também a mochilinha do sábado. Então tinha só as coisas que ele usava no culto, o giz, o caderninho, os adesivos, os livrinhos da Bíblia, só que ele tinha acesso na igreja no culto. Então ele só pegava aquela mochilinha quando a gente ia para a igreja. Então, e eu sempre colocava uma surpresinha dentro, uma coisa diferente para ele, né, cada sábado é um presente de Deus, então associava, né? Então ele levava a mochilinha do sábado. Fala um pouquinho, essa é uma pergunta que eu já recebi. A minha criança não fica quieta na igreja. O que eu posso fazer para o meu filho, né?
manter eles Olha, quietos durante o eu culto? gosto muito da mochilinha, mas antes eu gosto de fazer algumas coisas. Eu acho que tem que ser um processo, tá? A sua mochilinha, ela não adianta. Então, você precisa fazer um processo desde a sua casa. Primeira coisa, você prepara a mochilinha do seu filho. Eu até trouxe a mochilinha aqui para vocês verem da Melissa. Várias. Essa daqui é da Ah, Melissa. que legal. Então, eu coloco várias coisinhas dentro. Eu troco as coisas. Igual você falou também, eu troco. Num culto, eu levo, às vezes, eu coloco massinha. E aí, uma pessoa... Eu até postei que podia colocar massinha. Aí, uma pessoa me criticou, né? Massinha, não sei o quê, que absurdo. Tá, tá, tá. Aí, eu levei a massinha. Aí, no dia que eu levei a massinha, eu achei tão bonitinho que ela tava lá quietinha, fazendo lá o cestinho de Moisés, gente. Moisés dentro do cestinho e a tampinha com a massinha. E eu falei, gente, que coisinha mais linda. Ela fazendo lá o cestinho de Moisés. Olha como foi útil a massinha. Então, a mochilinha, você pode colocar várias coisas. Eu gosto de colocar a sacolinha da ofertinha, que a gente vai falar um pouquinho sobre fidelidade, né, também. E aí, coloca da ofertinha, as coisas básicas você sempre coloca e você pode ir trocando. E o que a Simone falou é importantíssimo. Essa mochilinha, ela não é para ser utilizada durante outro dia. Ela é para ser utilizada na hora do culto. Porque se ela for utilizada em outro momento, não vai ser especial. Vai ser normal. Então, ela não vai ter uma coisa super diferente para ela usar na hora do culto. Então, a mochilinha, ela tem que ser algo especial, que a criança goste. Fala assim, uau, é o meu momento ali na igreja, é só meu. E aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto primeiro de conversar. Filha, nós estamos indo para a casa de Deus. A casa de Deus é um lugar que nós temos que ficar reverentes. Nós vamos falar sobre reverência também, né? Nós devemos ficar reverentes. O que é reverente, filha? Aí, você vai falar na doutrina, na linguagem dela. Não adianta você falar assim, você tem que ser reverente, meu filho. Ele vai entender? Uma criança de 3, 4 anos? Não vai. Filho, sabe o que a gente pode fazer? Na hora do culto, a gente pode fazer uma brincadeira do sussurro. Sabe qual é a brincadeira do sussurro? Eu faço isso com a Melissa. A gente vai falar assim, ó, mais baixinho, tá bom? Porque quando você quiser alguma coisa, a gente vai falar um pouquinho mais baixinho, pra gente não atrapalhar as pessoas que precisam ouvir no culto. Então, a gente vai fazer essa brincadeira dentro da igreja. Então, a gente vai brincar do sussurro. Se algum coleguinha seu vier falar com você, aí você fala assim, oi, tudo bem? Então, você vai estar sendo reverente. Uau, que legal! Então, você vai fazer a brincadeira do sussurro. A gente vai fazer, sabe o quê? Ir ao banheiro, beber água, fazer tudo antes. Para quando chegar no banco, você vai ficar ó, sentadinho lá, prestando atenção com a sua mochilinha, com as suas coisas. Então, você sempre introduzir. Eu sempre gosto de abaixar e eu falo na altura do olhar da minha filha. Isso é uma coisa que tem que ser feito. Porque quando você fala de cima pro seu filho, você está mostrando um empoderamento. Você está querendo, ó, eu mando em você, você tem que fazer isso. Eles se sentem assim. Quando você abaixa, você está falando com amor, com igualdade, com respeito. Então, quando você abaixa para falar com seu filho, você mostra assim, eu te amo e eu quero te ajudar. Essa é a intenção de quando você abaixa para falar com seu filho. Então, eu sempre passo as regrinhas para ela. Olha, então a gente vai fazer o quê? A gente vai brincar a brincadeira do sussurro. A gente vai fazer o quê? Vai ao banheiro, beber água, fazer tudo o que você quiser antes, para quando a gente chegar lá, a gente tá. E se você precisar comer, tem muitas crianças que têm intolerância, que levam os lanchinhos. Então, dê tudo isso pro seu filho antes, nos intervalos ali certinho, para quando chegar na hora, não ficar aquela entre e sai, vai ali, volta. Menino, entendeu? Saindo toda hora de dentro da igreja. Então, porque tira a reverência até das outras pessoas também. E essa mochilinha é incrível. Então, se seu filho ele tá com esse problema de irreverência, procure coisas que ele goste. Você é mãe dele. Teve uma seguidora que falou assim pra mim, não tá adiantando a mochilinha da igreja pro meu filho. Eu falei, quantos anos ele tem? Primeiro, tem uma faixa etária também. Você não vai querer colocar a mochilinha da igreja pro menino de 10, 11 anos. Não vai adiantar. Entendeu? Não vai adiantar. Sabe o que vai adiantar para uma criança maior? Se você pegar aquelas agendas super modernas, aquelas coisas que eles gostam, com carrinhos que tem os adesivos, aquelas coisas assim que eles curtem. Você tem que pegar aquilo e falar, filho, é o seguinte, olha, a gente vai fazer uma premiação aqui em casa. Aí ele vai olhar assim,
premiação? Que premiação? É uma premiação de reverência na igreja. Vai valer pro seu pai, para mim, para você. Por quê? A gente tem mania de querer fazer as coisas só para as crianças. E a gente não se coloca junto para fazer as coisas. Aí ele se pergunta, por que eu só tenho que fazer isso? Por que minha família não está inclusa? E quando a gente se coloca, né, inserido no processo, acontece tudo diferente, porque eles entendem que é o correto a se fazer. Porque meu pai tá fazendo, porque a minha mãe tá fazendo. E você vai valer para todo mundo aqui em casa. Vamos ver quem vai conseguir cumprir os requisitos. E aí você coloca os requisitos na sua, uma para você, uma para o pai, uma para ele. E aí você começa a colocar, olha, qual foi o pregador, qual verso você mais gostou, qual a pessoa que cantou a mensagem especial. O que te chamou mais atenção no culto? Se foi, por exemplo, uma pessoa que fez uma peça, né? Tem várias coisas. E aí você faz isso. Então, mochilinha da igreja, quando é que posso inserir a mochilinha da igreja? Até quando seu filho quiser. A partir do momento que seu filho fala, não quero, esquece, você não vai empurrar. Se empurrar, vai ser pior. Eu sempre falo isso. Meu filho não quer ir para a igreja. Uma seguidora minha me perguntou esses dias: meu filho não quer ir para a igreja, irmã. Ele tem 3 anos, ele não quer ir. Eu chego na porta da salinha, ele começa a espernear. E grita: eu não vou entrar, eu não vou entrar. Irmã, eu morro de vergonha. Eu não sei onde eu coloco o meu rosto. Eu fico lá, menino, vem cá, meu filho. Falei para ele: primeiro, você fica na salinha com seu filho para você saber o que está acontecendo lá? Ela não. Falei, primeira coisa você tem que ir para a salinha, porque você não sabe o que está acontecendo, porque você só coloca ele lá e tchau. Como é que você vai saber porque ele não está querendo ir? Aí eu falei com ela, falei, vai para a salinha. Aí ela foi. Aí ela mandou mensagem para mim, fui para a salinha. Aí eu falei, como é que foi na salinha? Aí eu converso muito com as minhas seguidoras. Tem muita seguidora que a gente fica trocando um monte de figurinha, né? E aí ela falou assim, fui pra salinha. Cheguei lá, tinha um menino que viria puxando o cabelo dele. Aí ela falou assim, aí eu falei, você fez o quê? Aí a professora fez, não, a professora não conseguia ver que era muito menino. Eu falei, pois é, aí o que você fez? Ela falou, fiquei com vergonha, só tirei o menino. Aí eu falei, pois é, então você vai pegar o seu filho e você vai tirar de perto dessa criança, né? Você vai deixar o menino ficar lá puxando o cabelo do seu filho? Ele não quer ir pra igreja porque ele tava com medo do outro menininho que tava puxando o cabelo dele, tava batendo nele. E uma coisa legal aí, ó, abrindo um leque aqui de outras coisas, para as crianças. As crianças, elas precisam ter regrinhas e disciplinas e doutrinas dentro das nossas salinhas também, né? Olha, a gente não pode bater. Então, você não pode bater, mas você pode brincar. Você não pode gritar, mas você pode louvar. Criança, você nunca diz não pode isso. Não pode isso, não pode isso, não pode. Criança, você diz, você não pode isso, mas você pode isso. Então, você sempre mostra para a criança o que ela pode. Então, você não... Uma alternativa. Você dá para ela o correto, exatamente, né? Você ensina você o mostra correto. a alternativa. E aí ela percebeu que era aquela criança que estava trazendo medo pro filho dela. E aí ela falou assim, nossa, Carnara, eu troquei de lugar. Aí eu falei, fica com ele no processo da salinha até ele se adaptar. E aí eu falei, converse com a professora, porque às vezes é muita criança e a professora acaba não vendo, né? Essas coisinhas. E aí ela falou assim, Carnara, pensa que agora ele quer ir pra salinha o tempo todo. Então a gente precisa descobrir, às vezes tem crianças maiores também que não querem ir. Por quê? Porque quando chega lá, a professora não está preparada. Por que muitas crianças não gostam de algumas doutrinas? Porque é passada de uma forma ruim para elas. De uma forma não lúdica. Não adianta você querer falar para uma criança igual você fala para um adulto. Não adianta, elas não vão gostar. Não vai ser legal, não vai ser divertido isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E aqui, vem falar... Deixa eu só falar uma coisinha que me veio aqui na cabeça. Que... Segura aí, não perde não o que você ia falar. Que eu vejo a igreja como uma extensão da nossa casa, né? Do comportamento da nossa casa. E aí me remete à importância do culto familiar. Porque é no culto familiar que nós vamos ensinar
como que a criança vai se comportar na igreja. Com reverência, com atenção, com... Você não vai deixar para ensinar na hora que chega na igreja. Você já vai ensinar na sua casa, como que ela se comporta na sua casa. E a igreja vai ser a extensão daquilo. Então, é claro, em casa a gente está mais à vontade para fazer o culto. Mas, de toda forma, você está ensinando reverência, prestar atenção, como tratar o papai, como tratar a mamãe e tudo. Então, quando chegar na igreja, não vai ser uma novidade. Olha, aqui você tem que se comportar. Não, o comportamento ele já vem de casa, né? Olha, aqui você não vai fazer tal coisa. Não, peraí, isso aqui são valores e princípios que já vêm do lar e que apenas refletem ali na igreja, né? Os pais hoje, eles estão passando a responsabilidade de casa para a igreja. Existe isso, assim, de uma forma muito grande, porque quando você chega na igreja, e se você for perguntar para as crianças quem fez o culto familiar em casa, com a mamãe e com o papai, gente, eu não pergunto não, porque Deus me livre, eu não gosto nem de perguntar, que eu não quero nem saber. Não sabe nem onde estava a lição. Não sabe. Lição, tia, que lição? Eu já ouvi isso. Eu falei, gente, vamos pegar a liçãozinha, nosso versinho. Ai, que lição, tia? Não, tem não. Então, assim, quando você entende que você tem, primeira coisa, entender que você que é o responsável por essa criança perante Deus. É você. Não é a igreja, não é pastor, a igreja. A igreja não é a esposa do pastor, tô falando aqui, né? São as professoras. A responsabilidade da sua criança, ela é sua. A responsabilidade de doutrinar o seu filho, ela é sua. Não é da igreja. A igreja ela é um complemento. Nós estamos para ali para auxiliar. Entendeu? A diferença de um auxílio de ensino é muito grande. É grande demais. Então, quando... Não. A gente não pode achar que vai ter resultados uma vez na semana indo à igreja. Que vai ter resultado. Não funciona assim. Tem que ter consistência, tem que ter planejamento. É todo dia, é dentro de casa. E a igreja, ela vai ser a cereja do bolo. Ela vai ser aquilo que vai finalizar a semana. Ai, que gostoso. Olha, eu ouvi isso a semana inteira na minha casa. E agora na igreja estão falando isso também. Olha que coisa. Então, e aí, esse pode falar. Que é o grande legal. Porque na igreja todo mundo está falando a mesma linguagem. E é uma doutrina. E as crianças, elas começam a entender, falar assim, uau, não sou só eu que aprendo isso. O meu coleguinha também aprende isso. Olha que legal isso. E aqui nós estamos todos juntos falando de uma mesma coisa. E aí você vai criando formas na cabeça da criança para que ela entenda que todo aquele processo que é feito na casa dela, com os pais dela, com a igreja, é o caminho que ela precisa seguir para chegar até o céu. É uma construção. Então, essa construção ela é muito importante. E aí você falando, né, do culto que tem que ser feito. Gente, o culto, como a gente disse, ele é rápido. Se você não tá com tempo para fazer, fala assim, gente, eu não tenho tempo. Olha, eu não tenho tempo. A Débora falou muito bem que fazia culto no carro, né? A Darleide mostrou também aí momentos de oração com a filha dela, como era divertido na casa dela. Por que o nome do meu perfil é Ensinar Jesus Não É um Fardo? Porque é isso que acontece muitas vezes com as crianças. Elas não querem saber da igreja porque é um fardo. O pai dela fala assim, a mãe, senta aí agora que nós vamos ler a Bíblia, menino. Vamos cantar uma música. Aí canta uma música lá, pronto, levanta, ora, sai. Que coisa legal teve? Não teve. Então não tem que ser um fardo para o seu filho. Que seja um verso. Que seja um verso, mas que seja legal. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Atingiu. Que fique no coração dele, né? Chegou ao objetivo principal, dele. Que é Cristo. Eu sempre gosto de falar uma coisa. Primeiro, a gente precisa ser transformado para transformar um coração de uma criança. Não adianta. Se você for falar para o seu filho algo superficial, só ler aquele verso por ler, ou só falar porque, vamos falar porque é pro dia, ele não vai ser transformado, o seu filho.
Então, se você não for transformado por aquele verso, você sentir a presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e a gente entra aqui na questão das teologias, né, da Trindade, que a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Quando é que a gente começa a ensinar para os nossos filhos mais sobre essas questões? Desde pequeno. Você sabia que tem como ensinar para o seu filho uma Trindade quando ele é bebê? Eu lembro que quando a minha filha era bebezinha, aí eu falava assim para ela: filha, você sabia que Jesus está aqui com você e com a mamãe? E meu marido ficava muito fora, né? E na época, ele era pastor auxiliar lá na igreja do IAN. E é uma roupagem diferente, porque é uma igreja... tem muitos membros, 2.800. Então, assim, é uma igreja que o pastor fica lá atendendo, entendeu? Na sala pastoral. Então, fica muito... Tem os horários, as agendas, e ele ficava muito lá. E aí, eu falava assim... Sabia que tá com o papai lá na igreja? Aí ela ficava assim, né? Porque as crianças entendem o amor de Deus através do amor dos pais. Como é que seu bebê vai entender sobre o amor de Deus? Através de você. Você abraça seu filho, você beija seu filho e você fala do amor de Deus para ele. Então ele vai entender. Então ela começava a sentir a trindade. Por quê? Porque o papai tá aqui comigo, o Jesus está aqui comigo, Jesus está com o papai. E eu sempre gosto de falar, Jesus está com o vovô, Jesus está com não sei o quem, para ela entender a onipotência de Deus, né? Então, você não precisa dizer escancarado, falar como se você fala com um adulto. É de uma forma simples. E aí você começa a inserir essas coisas. Se você grita com o seu filho, se você maltrata o seu filho vai ter essa visão de Deus. Porque o seu filho, ele entende o que é Cristo, o que é Deus por você. Eu vejo muitas crianças, às vezes, que não entendem sobre Jesus. E muitas crianças com 2, 3 anos que entendem muito de Jesus. E isso não é porque ela precisa saber um monte de doutrinas específicas, não. Mas é a forma como que essa criança age. Quando você vê uma criança que ela é bondosa com um colega, e aí você vê aquela criança, como uma criança caiu, se machucou, aí outra vai lá e vai com bondade e ajuda. Aquela criança foi ensinada pela mãe dela, pelo pai dela, sobre a bondade de Deus, que refletiu na vida dela e ela foi lá e ajudou o próximo. Então, essas doutrinas, elas são ensinadas dessa maneira, de uma forma bem delicada. Aqui vem falando sobre a história dos pães e dos peixes, né? Eu gosto muito desse exemplo. Por quê? Os adolescentes vão falar assim, eu não quero ouvir, você vai me contar a história de pãozinho, peixinho? Isso é coisa de criança. Eu não quero saber dessa história, não, gente. Sim. Eu faço curso de contação de histórias, sabe? Quando eu vou contar, eu dou esse exemplo. Que a gente não precisa fazer salada de fruta para as crianças numa história. Uma história, ela pode ter vários pontos. Não é um ponto. Você pega uma história e você começa a falar dos discípulos, aí depois você começa a falar do menino dos pães e peixes, depois você começa a falar da multidão, você começa a falar... A criança, ela não entende nada. Ela sai dali toda bagunçada a cabeça dela. Você precisa fazer o quê? Uma história. Isso aqui é uma dicasinha de história rápida. Uma história tem um começo, um meio e fim. Acabou. Tem um ápice. O ápice. Pronto. O grande milagre, o clímax. Acabou. Não precisa mais do que isso. Então, quando você for contar uma história, veja a faixa etária da sua criança. Primeira coisa. Viu qual é a faixa etária? É pequenininho? Então, você vai contar de forma diferente. Uma dica aqui para as mães. Quando vocês forem contar a história para os filhos de vocês, bebês, vocês foquem nas vogais. Chama discurso parental. Esse discurso, ele tem um foco nas vogais. Quando você chega numa salinha, quando eu vou contar a história para várias crianças, eu fiz um programa para 500 crianças esses dias. E a faixa etária era... foi no ano passado, isso, na verdade, 500. A faixa etária era entre 4, uma faixa etária ótima, a 8. Faixa etária ótima que eu gosto de trabalhar. E aí, eu cheguei lá e falava assim, bom dia! Sabe como eles respondem? Bom dia! Eu não fiz nada de diferente. Eu foquei nas vogais. Isso se chama um discurso. Isso chama a atenção das crianças. Pega a atenção da criança. E quando
Olha quando que você interessante. foca nas vogais, principalmente para as crianças menores, elas conseguem prestar mais atenção na criança. Então, quando você for falar Jesus, você não fala Jesus para o seu filho, você fala Jesus. Por quê? Ele vai entender muito mais Jesus. Jesus vai ficar ali na cabeça dele. Porque você teve o foco nas vogais, que é uma coisa psíquica mesmo da criança. Então, quando você vai contar a história dessa multiplicação dos peixes, eu vou mostrar 4 focos muito rápidos para vocês. Primeiro foco, o foco do quê? Da multidão. Aquela multidão, ela viu Jesus. Quando ela viu Jesus, ela deixou tudo para trás, ela saiu do jeito que estava e ela foi até Jesus. E muitas vezes a gente precisa ir até Jesus, deixar as nossas coisas para trás e seguir o mestre. Outro foco, aqueles discípulos. Aqueles discípulos, eles mesmo estando com Jesus, eles não sabiam quem era Jesus. Jesus pediu para que eles pudessem ir atrás de comida, mas eles não acreditaram. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos do lado de Jesus e nós não acreditamos no que ele pode fazer na nossa vida. Outro foco, aquele menininho dos pães e dos peixes. Sabe aquela criança? Ela saiu preparada. A gente precisa se preparar para encontrar Jesus. Mas quando chegou lá, você acha que ele deu o que ele tinha? Ele repartiu o que ele tinha? Ele deu tudo o que ele tinha. Sabe por que ele deu tudo? Porque ele entendeu quem era Jesus. Outro foco, Jesus. Jesus, ele viu aquela multidão, viu aquelas pessoas e ele amava, porque Deus, ele nos ama, ele está conosco. E aí, entra um foco para adolescente. Você fala, mas isso aí é tudo foco para criança. Quantos adolescentes hoje estão em meio a multidões querendo suicídio? Quantos adolescentes hoje estão meio um monte de gente se sentem sozinhos, depressivos? E você pode usar essa história mostrando isso. Que mesmo, né, tendo um monte de gente ao redor dele, Jesus, ele tá ali. Porque Jesus, ele... Na verdade, Canara, se a gente parar para pensar, a gente usa as histórias bíblicas para as crianças, mas elas estão ali realmente para nós adultos. A gente... Tudo que está na Bíblia, todas as lições da Bíblia são para nos trazer aprendizado, exemplos, lições de alguma coisa. Uma história, se você pode tirar, igual você falou, várias lições, vários focos, vários aprendizados numa só história. E as histórias são para nós, adultos. Nós vamos transformar, nós vamos colocar uma roupagem mais infantil para ficar mais palpável para a criança poder entender aquelas lições de uma forma mais fácil. Mas realmente, para você passar para um adolescente, é a coisa mais fácil, principalmente para o adolescente, porque ele já compreende o abstrato, ele já compreende muito mais do que uma criança que para ela é mais concreto, né? Ela tem que pegar, ela tem que sentir, para ela é mais difícil, né? Abstrair, visual e tudo isso. Então, todas as histórias estão ali por um motivo, por uma razão, para nos beneficiar de alguma coisa. O pastor Bill sempre fala isso. Quando ele lê uma parte na Bíblia, ele olha e fala assim, por que será que o Espírito Santo inspirou tal pessoa para colocar essa história aqui? Por que será que isso tinha que estar na Bíblia? Porque aconteceram tantas coisas. Pegando ali os evangelhos, né, o que Jesus fez, Jesus provavelmente fez muito mais coisas do que... Provavelmente não, ele fez muito mais coisas do que está na Bíblia. Por que que essa história está aqui? Por que que isso aqui foi registrado e não as outras milhares de coisas? Então, a gente sempre tem que ler a Bíblia com esse olhar, em oração, porque o Espírito Santo vai nos mostrar aquela lição. E com aquela lição que você pegou para você adulto, basta você saber passar para a criança, né? Com paciência, com jeito, na linguagem dela, né? Com a maturidade dela. E isso é muito especial, né? A Débora falou tão lindamente aquele dia, né? Ela falou, o maior presente, a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é o amor pela Bíblia. O amor pela palavra de Deus. E você vai passar isso, esse amor, do jeito que você, da forma como você vai ensinar. As com expressões, sorriso, com alegria, né, são muito importantes. com momentos felizes.
As expressões falam muito alto. E aí, essas histórias, como você falou, né? Elas servem para nós. Agora, qual é a faixa etária que a gente começa a introduzir mais? Aqui a autora nos fala que a partir depois dos 10 anos, 12 anos, as crianças estão mais preparadas para isso. É igual a história de Abraão e Isaac, né? Do sacrifício. Você não introduz essa história antes dos 4 anos de idade. A criança vai falar assim, vai dormir à noite. Quando ele chegar à noite para dormir, ele vai falar o quê? Gente, será que Deus vai lá conversar com meu pai lá no quarto dele, vai pedir para me matar, sei lá, um sacrifício, alguma coisa? É isso que a criança vai pensar. Se ela não tem maturidade ainda para isso. Então, a partir dos 10 anos, nós precisamos inserir, né? Nós precisamos começar a inserir essas coisas para que as nossas crianças, elas entendam realmente qual é, né, o plano que Deus tem para elas aqui na Terra. E eu acho muito bonito, né, quando aqui mais pro final, ela vem mostrando, mostre coisas que ainda você não mostrou na Bíblia. Personagens que ainda não tem. Eu gosto muito da história de Eutico. Sim. Eu não sei se você sabe da história. Alguém sabe? Eutico. História de quem? Aqui não fala, mas eu gosto. Por exemplo, uma história que quase ninguém conhece, a história de Eutico, da Bíblia. Mas Paulo, ele estava pregando para as pessoas, né? Estava numa igreja e tinha um menino, um rapaz, que chamava Eutico e ele estava sentado na janela. E Eutico caiu da janela. Quando Eutico caiu da janela, ele quebrou o pescoço. E aí ele quebrou o pescoço, Paulo parou o sermão, parou tudo, desceu, foi lá, orou e o menino voltou à vida. Então, assim, são histórias que muitas vezes a gente não parou para contar ainda para os nossos adolescentes, né? São histórias que a gente pode sair procurando, pesquisando, porque nós também precisamos aprender. Nossa vida é uma aprendizagem, né? Aprendizado, tocar a cada dia. E aí a gente pode começar a inserir essas histórias que a gente ainda não inseriu para os nossos filhos. Olha que legal. Fazer uma atividade dessa com o adolescente. Bora procurar. Sim, super legal. Procurar histórias diferentes que a gente ainda não conhece. Muito legal. Ela sugere isso aqui, né? Como você falou. Ela sugere exatamente histórias diferentes. Eu queria aqui mostrando algumas teologias básicas. A teologia que ela fala mais básica é a teologia da salvação, né? Que Cristo de Deus, né? Primeira teologia que a gente precisa ensinar para os nossos filhos é o quê? Que Deus é o nosso Salvador. Que ele veio e morreu em nosso lugar. Essa a gente não pode deixar para trás. Quem acredita que Jesus veio e morreu na cruz? A gente precisa ensinar isso para as nossas crianças. E eu faço 2 perguntas para minha filha todo dia. Essas 2 perguntas são doutrinárias. E eu vou ensinar aqui para vocês. Eu amo essas perguntas e faço para ela todo dia antes de dormir. Eu pergunto para minha filha: filha, você aceita Jesus como seu Salvador? Aí minha filha vira e fala assim: aceito, mamãe. Você entrega seu coração para Jesus? São 2 perguntas simples, mas que têm doutrinas muito específicas nelas. Por quê? Se ela aceita Jesus como Salvador e se ela se entrega, se ela aceita a salvação de Cristo numa cruz, mas de uma forma simples, né? Isso é de uma forma simples, mas é uma questão doutrinária. E aí a gente tem que começar a todos os dias a inculcar, como a Bíblia fala. Inculque, devagarzinho. Vai colocando no coração do seu filho, vai colocando na mente do seu filho de uma forma leve, tranquila. E aí eu vou perguntando essas 2 perguntas para ela. Eu pergunto todos os dias. Todos os dias antes de dormir eu pergunto essas duas coisas para ela. E ela tem 4 anos, a minha filha. Então eu explico para ela. Então na primeira vez eu expliquei para ela antes de perguntar e depois todos os dias eu pergunto. Então são perguntas doutrinárias que você, na hora de dormir, você faz com o quê? Com um beijinho. Porque Jesus é o Salvador, Jesus a ama. Aí você fala assim: e o seu coraçãozinho? Como é que tá o seu coraçãozinho? Você entregou para ele, aí você fala: o coraçãozinho tá bem hoje? Deu tudo certo com o seu coração? Ou tá machucado? Aconteceu alguma coisa que machucou? Se machucou, quem é que pode sarar? Jesus. Então, de uma forma doutrinária e leve e simples, para que ela entenda a questão da salvação de Cristo.
Eu gosto muito. E aí, aqui também fala sobre as escrituras, né? A palavra de Deus. Gente, a Débora falou muito bem sobre a Bíblia. Sim. Assistam a live. Assistam a live, porque foi sobre a Exatamente. criança e a Gente, Bíblia. a Bíblia, ela tem que ser para criança diária. A Débora mostrou muito bem sobre isso. Se você pular um dia, se você pegar os nossos neurônios, eles são acostumados todo dia, quando você tem a rotina, aquilo é o que vai ficando na sua mente. Se você estuda um dia e depois pula 2, estuda um, depois pula mais 2, e vai, sabe o que acontecer? Não vai ficar na mente da sua criança. Porque não é. Não, e vai mostrar que Exatamente. aquilo não é importante. Ah, porque um dia você faz, outro dia você não faz, então quer dizer que não é tão importante assim? Eu posso viver sem, eu posso ficar Então a gente sem. precisa colocar na mente dos nossos filhos. Gente, não passa um dia não sem ler um versinho da Bíblia. Não passa um dia sem abrir a Bíblia. Entenda qual é a faixa etária da Bíblia do seu filho. Não pegue uma Bíblia que não é da faixa etária para o seu filho. Eu falo muito sobre isso no meu Instagram. A minha filha, ela tinha 3 anos de idade e aí ela ganha muita Bíblia. Gente, aqui em casa a coisa que tem é Bíblia. E ela ganhou uma Bíblia que não era para a faixa etária dela. Então eu coloquei a Bíblia no alto, assim, no estante, e deixei a Bíblia lá. Só que eu tirei tudo para limpar. E ela, espertinha, 3 aninhos, pegou e sentou do lado e começou a ler. Dizendo ela que tá lendo, né? E começou a ler. Quando eu parei, fui ver o que ela estava fazendo, ela estava com a Bíblia. E ela tinha parado na história das 10 pragas. E ela tava lá olhando assim. Eu falei, oi, filha, o que você tá vendo? Aí ela falou assim, não, mamãe, tô vendo história. Não sabe nem falar de história, história. Quando chegou a noite, eu falei, tá bom, filha, dá pra mamãe. Ela pegou e me deu. A mamãe pegou, guardou. Quando chegou a noite, gente, eu não conseguia colocar essa menina pra dormir. Essa menina falava que tinha sapo na cabeça dela. Tinha sapo debaixo da cama. Mãe, tem sapo, tem sapo, tem sapo. Mamãe não... chorava. Tem sapo, olha o sapo, olha o sapo. Porque ela parou na parte dos sapos que tinha o desenho, tinha sapo na cabeça do povo, sapo pulando, sapo aquilo. E aquilo ficou na mente da minha filha. Ela não conseguiu dormir aquela noite, demorou para dormir. Por quê? Porque aquela Bíblia, gente, eu não mostro para ela. Foi uma coisa fatídica que aconteceu. Mas um pouquinho que ela pegou, ela viu que não era. Então, cuidado com a Bíblia que você dá para o seu filho, que você introduz. Se você pegar as Bíblias, lá tem assim, ó, específico, assim, ó, a faixa etária. Aí você olha lá, de 0 a bebês, até 4 anos, de 4 a 6. Existe uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem crianças que são mais espertas que as outras. Tem uma capacidade intelectual maior também. Então, você precisa ver qual é a capacidade intelectual do seu filho. Porque às vezes a gente oferta algumas coisas e aí a criança está satisfeita com aquilo. E você tem que ter muito cuidado também. Porque você sempre tem que estar ofertando para a criança também não criar o desinteresse. Sim, mas também tem que Exatamente. tomar cuidado para não dar indigestão. Exatamente. Então, você veja como é o seu filho, como é a faixa etária dele. Não faça como eu contei no começo da menina. Que a menina, ela sabia de Apocalipse com 4 anos de idade. Quando chegou nos 12 anos de idade, ela não queria mais saber da Bíblia, da palavra de Deus. Porque ela ficou com a mente tão tóxica que ela não queria mais saber. Ela já sabia tudo. Ela virou para a mãe dela e falou assim, tudo que você precisava me ensinar, você já me ensinou. Agora eu tomo as minhas próprias decisões. 12 anos de idade. 12 anos. Porque ela já sabia tudo de tudo. Então, é isso que acontece. A gente precisa tomar bastante cuidado sobre isso. A gente falou sobre a lei, né? Sobre a salvação, que eu falei das 2 perguntinhas. Aqui tem falando uma coisa sobre... Eu falei um pouquinho da trindade, né? Do bebê. Isso. Mas aqui fala uma coisa que eu gosto muito, que é a questão dos anjos também. A gente sempre tem que estar focando nos anjos. Os anjos é tão lúdico, uma coisa tão linda pra gente inserir nos nossos filhos. E falar que ele tem um anjo, que o anjo tá ali do lado dele, protegendo, guardando. O anjo tá de mão dada. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com a minha filha. Vamos dar a mão pro anjo. A gente
São umas brincadeiras meio estranhas aqui em casa, mas dá certo. Levanta a mão. Aí dá a mão pro anjo. Aí eu pego na mão dela. Nossa, o anjo pegou na mão. E a gente brinca assim, sabe? Para que ela possa sentir. Se ela sentir que o anjo tá pegando na mão dela. Então você pode fazer brincadeiras com seus filhos, essa questão toda. A questão da vida saudável, aqui eu tô pulando aqui, porque a gente já falou um pouco sobre os outros, Sim, tá. mas sobre a vida saudável, sobre o jejum, sabe? Não é porque é criança que a gente não precisa ensinar isso. Minha filha com 4 anos de idade, ela jejua. Uai, menino com 4 anos jejuar, ela jejua de quê? Ela jejua de doces, de coisas que não fazem bem para a saúde dela. Porque qual é a doutrina do jejum? O que a gente ensina com o jejum? A gente ensina que o jejum, a nossa mente, ela tem que estar limpa, conectada mais com Deus. Esse é o princípio. A nossa mente tem que estar o quê? Bem, para a gente ouvir o que Deus tem para dizer para nós. E quando nós colocamos dentro do nosso corpo coisas ruins, açúcar, né? Coisas que não fazem bem. Isso vai fazer o quê? Vai o quê? Quando Jesus falar com você, filha, você vai ter um pouquinho de dificuldade de entender. Então, para Jesus falar com você e você conseguir entender perfeitamente, bora tirar esse açúcar. E hoje Jesus vai falar com você de uma forma incrível. E aí, no final do dia, você fala para ela, o que você achou do jejum? Você achou legal? Aí ela vai falar para você. E o que você aprendeu? Aí a minha filha já conta um monte de coisa. Jesus falou isso comigo, Jesus falou, e ela começa a fazer o relatório do que Jesus contou para ela. Do quê? Da experiência dela. Sem eu ter que inserir. Sim. E aí ela virou para a amiguinha desses dias e falou assim, olha, eu acho que você tá precisando fazer jejum. A menina tava meio pulando pra lá e pra cá. Ela falou assim, mãe, ela precisa estar com a mente mais conectada com Deus. Desse jeito, conectada. Você sabe que crianças são os melhores discípulos, né? Eles, assim que eles aprendem, eles já passam pra frente. Nós, adultos, temos uma dificuldade de discipular, né? De passar pra frente aquilo que a gente aprendeu, que a gente sabe. As crianças não, elas aprenderam agora, daqui 5 minutos elas já estão passando pra frente. Outra coisa que eu queria comentar, que você, voltando rapidinho na questão que você falou da Bíblia infantil, com desenhos, ilustrações, e além disso, a importância de saber o momento de tirar a Bíblia ilustrada e colocar a Bíblia de verdade. De fazer a transição para a Bíblia escrita, né? Para que ele leia, agora já sabe ler, tá com 7, 8 anos, já sabe ler, dá aquela caneta, né? Isso, para minha filha grifar, grifa, você não acredita. E aí ele vai gritar. E isso, grifar os versinhos que ele gosta, escrever, eu ensino ele a escrever do lado que você entendeu, para quando você lê esse texto de novo, você vai se lembrar da explicação, anotar um outro texto complementar, né, que vai te levar para outro. Então, também a criança vai crescendo, você tem que ir acompanhando a maturidade dela. Tem que ir desmamando. Deus só tem filhos, não tem netos. Você tem que tirar o filho da sua aba, né? Ensinar ele a fazer o culto sozinho também, a ter o tempo dele sozinho com Deus, dele orar por ele mesmo, dele estudar por ele mesmo a Bíblia, a lição, dele ter esse momento a sós com Deus. Então, dele começar a fazer essa transição de neto para filho, porque até então ele tá através de você. Mas ele não pode ficar dependente de você o tempo todo. Ele precisa começar a caminhar sozinho. Então, isso também, essa transição. E eles gostam, porque a criança ela gosta de sentir que cresceu, né? Então, nossa, agora. Nossa, eu lembro quando a gente comprou a primeira Bíblia pro João, né? Escrita mesmo. Nossa, ele se achava assim, adulto. Pra igreja, aí a gente colocou o nome dele, o dia que ele ganhou e tudo. Então, tudo isso você vai fazendo de formas especiais e tudo. E aí o modo também de você já contar as histórias vai mudando. Você já vai podendo introduzir mais lições, mais detalhes. E vai vir os questionamentos, né, Canara? Você não chegou ainda nessa parte. Mas aí vai vir os questionamentos, né? Por que que o mundo tá assim? Por que pessoas boas sofrem? E aí é a hora que
a conversa vai ficando cada vez e mais por isso adulta, que a gente né? tem que ter uma base forte e sólida. Sim. Porque o seu filho, ele tem que perceber que você sabe, que você tem conhecimento. A gente passa para uma criança de uma forma mais tranquila quando ela é pequena, mas não é porque a gente não saiba, é porque a gente precisa passar dessa forma. Mas quando eles vão crescendo, eles têm que falar assim: uau, a minha mãe é entendedora da palavra de Deus. Como ela sabe da palavra de Deus? Como ela busca a palavra de Deus? E ele vendo você estudando e você mostrando biblicamente para ele as passagens, as histórias, fazendo essa correlação, ele vai falar assim: minha mãe é uma mulher de Deus, meu pai é um homem de Deus. Olha como é maravilhoso e eu quero seguir isso. E aí você mostra essa questão, né, do serviço que você está fazendo pelo seu filho, porque é um serviço espiritual, né, eterno. E aí eu quero terminar, que eu acho que nossos horáriozinhos aí, né, já estão, mas sobre essa questão do serviço. Aqui fala muito também sobre o criacionismo, né, que a gente tem que inculcar nos nossos filhos, sobre a questão do criacionismo, que é uma coisa que está bem alta, né? Tá bem alta e é muito importante a gente colocar sobre essa questão. Essa questão a gente não pode deixar. Mas sobre o serviço. Como é que seu filho pode servir as pessoas e a Deus? Você já parou? Já pensou? Ele já faz isso? É uma coisa tão importante, porque quando a gente serve o nosso próximo, nós estamos mostrando a imagem de Deus através de nós. Que entra aí na doutrina da salvação, na doutrina, né, do céu, que nós queremos ir para o céu. Então, o serviço, ele está todo interligado nessa questão. Não que nós vamos para o céu através das nossas obras. Claro que não. Mas nós precisamos mostrar para os nossos filhos o quão importante que Deus veio aqui para servir, que Ele veio nos salvar e para nos servir. Nós precisamos também servir as outras pessoas. E aí a gente pode mostrar para eles que pode servir na igreja, pode servir dentro do nosso lar, pode servir um coleguinha na escola. Então, quando Deus ele coloca a criança nesse mundo, Ele tem um propósito. Primeiro, salvar. Né? Que ele vai salvar todo mundo, a salvação. Mas que nós também temos o nosso propósito, que é servir o nosso próximo, servir a Deus com os nossos dons e com os nossos talentos. E eu acho isso muito importante, a gente poder... Sim. Não, e esse vai ser o tema de uma das lives. Né? É o capítulo 15. Serviço, amor em ação. E você, algumas coisas que você foi citando aí, já foi tema de lives, né? O amor dos pais, como ensinar o amor de Deus, mostrando o amor dos pais, através do amor dos pais, foi a live número 1. Você também citou alguma coisa que foi o tema da live número 3, né? As características do pai, se é bravo e tal, a criança vai ver a Deus assim. Nós falamos disso tudo na live 3. Então, se você está assistindo pela primeira vez um capítulo aqui com a Kayonara, você precisa assistir a série completa aí, os outros capítulos, as outras lives, que teve muita coisa Tá sendo boa. uma bênção de Deus mesmo. Parabéns, Simone. Amém. Olha, você que tem alguma dúvida, entra aí no Instagram da Simone. Ela fala também sobre doutrinas para adultos, tá? Vocês podem dar uma olhadinha, que tem um conteúdo incrível. Sigam a Simone. Olhem aí, tem dúvida? Vai lá, que ela já te responde tudinho, tá bom? Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. A gente não tem dimensão de onde o nosso trabalho chega, né? Eu sempre falo, eu não queria mexer com o Instagram para mães. Eu não queria, eu gosto de mexer com criança. A verdade é essa. E Deus vinha trabalhando no meu coração, coloca. E uma amiga coloca. E eu comecei e falei assim, Senhor, o Senhor quer? Então, não tem nenhum ano que eu comecei fazer esse conteúdo. E eu comecei a ver, falei assim, gente, como Deus é grande. Deus trabalha através de nós a questão do serviço que a gente colocou. Deus trabalha através de nós de uma maneira que nós não podemos mensurar. E o seu conteúdo é uma bênção de Deus. Quero te parabenizar. Que Deus continue te abençoando, te usando. E foi um prazer poder estar aqui com você. E aí, relembrar das histórias aí com o Fred, com o esposo da Simone, que nós nos formamos juntos. Eu não lembro. Olha, eu não tenho certeza. Mas
Eu acho que nós fomos assaltados dentro do carro uma vez, na porta do NASP. Eu não sei se foi com o grupo que o Fred estava ou se foi com outro pessoal. Mas até isso eu acho que a gente já passou, minha filha. Até assalto nós já. Eu vou perguntar para ele. Essa história não me é estranha. Eu vou perguntar para ele se foi com ele. Eu acho que foi Mas, ainda bem que não levou o carro, gente, que a gente só tinha o carro dele pra ir. Gente, ele era disputado nos grupos de estágio. Ai, eu morri de rir. Ai, Caionara, olha, espero te rever em breve, pessoalmente. Vou até procurar as fotos da formatura dele agora para ver você lá. Agora tá curtindo. Cabelão, vou te mandar. Tá Se eu achar alguma foto, eu te mando. Muito obrigada por participar desse projeto comigo, por passar tão lindamente o capítulo 9. Você falou tudo que você tinha programado, que você tinha separado. Falou tudo. Muito obrigada mesmo. Amém. Que Deus continue te abençoando. Como você disse, a gente só tem que fazer o que Deus colocou no nosso coração e plantar sementes e deixar o Espírito Santo trabalhar. Fazer o ID, né? Nós fazemos a nossa parte e por amor a Deus, né? Porque Ele nos amou tanto. Verdade. É um privilégio para nós sabermos o que nós sabemos. E é uma alegria poder passar para frente, né? E eu fiquei muito, muito feliz de te conhecer. Espero que você alcance muito mais famílias, muito mais pessoas, que você inspire muitas mães, ajude muitas mães a ensinar os filhos a amar Jesus também. E te agradeço muito, muito, muito. Um beijo enorme. Muito obrigada. Vamos terminar com uma oração? Posso. Você pode orar para nós? Oremos. Senhor nosso Deus, nós primeiramente queremos lhe agradecer por todas as bênçãos que o Senhor colocou em nossas vidas. Sabemos que não somos merecedoras, mas colocamos, Senhor, a vida de cada pessoa que está assistindo essa live aqui em tuas mãos. O Senhor sabe quais são os problemas, as aflições, o que precisa ser resolvido. Então, Senhor, nós colocamos, Senhor, a nossa vida, os nossos filhos e a nossa família. Nos capacite, nos oriente, para que a cada dia nós possamos juntos, Senhor, ter um único propósito, que é estar nas mansões celestiais. Nos guie e nos oriente. Tudo isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. Um beijo enorme. Um feliz sábado para vocês aí. Também, ó, feliz sábado, gente. A paz, porque eu tenho muitas meninas de outras denominações, assembleia, presbiteriana. A graça e a paz para vocês, viu? Que Deus possa continuar abençoando aí a vida de vocês. Amém. Amém. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. E comentem lá agora na live, quando eu postar, comentem o que vocês aprenderam e marquem uma mãe, porque assim você incentiva outras pessoas a assistirem essa live também, tá bom? Obrigada por estarem aqui com a gente. Um beijo para todas vocês. Beijo, tchau! Beijo, Caionara. Fica com Deus. Tchau!